Monte. Bom dia, irmã Priscila. Irmã Laura. Bom dia, Felipe. Ministério de Comunicação aí trabalhando. Vamos dar início a uma nova aula de EBD. Está com a revista aí, irmão? Toma aqui uma revista. Lição 6. Gálatas 3. Tá sobrando aqui. Lição 6. Para quem não está nos assistindo, para quem vai ter acesso depois à transmissão da EBD. Bom dia também. Nós estamos estudando hoje capítulo 3 do livro, capítulo 3 do livro de Gálatas, a partir do versículo 10. A partir do versículo 10. Irmã Laura, pode orar para a gente começar? Orar? Pai, muito obrigada por estarmos aqui no momento para falar a sua palavra, para aprendermos um pouquinho mais sobre a pessoa, todos que estão aqui, nós aprendamos cada vez mais a sua palavra. Protege aqueles que estão no caminho, Senhor, que estejam bem, sua graça. Amém, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer uma coisa aqui agora de manhã. Vou dar 3 textos para vocês lerem. Primeiro é só o versículo 10 de Gálatas 3. O segundo é Deuteronômio 27, versículo 26. Pode ser pelo celular. E o último é Atos capítulo 15, versículo 10. Depois a gente lê junto. Embora tenhamos poucos alunos aqui, né, foi mais ou menos assim que eu planejei aqui o projeto para a gente começar fazendo essas 3 leituras. Gálatas 3, versículo só o 10. Depois Deuteronômio 27, versículo 26. E por último Atos 15, versículo 10. Vamos começar pelo versículo 10 de Gálatas 3. Vamos fazer essa leitura que a gente vai acompanhando aí o raciocínio. Bom, a proposta da lição desse trimestre, da revista desse trimestre, é Gálatas, a Carta da Liberdade. Gálatas é conhecida como a Carta Magna da liberdade cristã. Então, primeiro Gálatas 3, versículo 10. Eu vou te matar, meu irmão. Não vou matar não, desculpa. Primeiro assim, para começar. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição. Que lei é essa, gente? É a lei aqui do Antigo Testamento. É a lei judaica. Os que na minha versão aqui, que é a nova tradução na linguagem de hoje, os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo, quem não obedece sempre a tudo o que está escrito,
sempre a tudo o que está escrito no livro da lei, ou seja, aqui do Antigo Testamento, está debaixo da maldição de Deus. Está debaixo da maldição de Deus. Como é que está na tua versão, Isaías? Já os que, pela prática da lei, estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Na nova, a tua NVI, né? Está diferente na Bíblia de vocês? Tá, como é que está da senhora? É. Aí está falando obras da lei. O que é obras da lei? Né? É a mesma coisa que está falando aqui na nova tradução na linguagem de hoje. Obediência à lei. Obras da lei, também pode ser interpretado como uma ação humana. Quando você obedece, você está agindo. Né? Quando você obedece, você está agindo. Então, obediência, obras da lei, como é que está na tua aí? Prática da lei. Obras da lei, práticas da lei e obediência à lei quer dizer a mesma coisa. Ou seja, é uma ação, quer dizer a mesma coisa. Tá ok? Mas, gente, como assim? Né? Paulo está escrevendo aqui aos Gálatas, voltando àquele assunto todo que a gente está tratando desde o início. As igrejas da Galácia estavam sofrendo uma influência muito forte de pessoas legalistas e judeus praticantes da lei. Os Gálatas, eles foram evangelizados e se converteram através da mensagem da graça que Paulo pregou a eles. Mensagem da graça, onde mostra, desde o início da pregação de Paulo, está lá em Atos, desde o início da pregação de Paulo, mostra a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente, nós não precisamos praticar, nem obedecer, e nem dar potencial valor às obras da lei. Mas, da onde saiu? Da onde Paulo tirou isso? Os que confiam na obediência, nas obras da lei, nas práticas da lei, estão debaixo da maldição de Deus. De onde Paulo tirou isso? Vamos lá para Deuteronômio 27. Deuteronômio 27, versículo 26. A gente vai ler o versículo 26, mas vai voltar um pouquinho aqui antes. Já achou aí? Deuteronômio 27, 26. Vamos aqui. Quem está com o celular aberto aí, de repente não vai conseguir visualizar. Mas, você vai ver que a partir do versículo 11 até o versículo 26, existe uma lista de 12 maldições, que são situações ou atitudes humanas que ou acontecem em segredo ou são difíceis de comprovar perante o juiz ou autoridade. Maldições para atitudes que acontecem em segredo
ou são difíceis de compreender. Do versículo 11, do versículo 12 ao versículo 25, aí de Deuteronômio. Por exemplo, né, no versículo, a partir do versículo 15, diz: maldito seja aquele que fizer imagens de pedra, de madeira ou de metal, para adorá-los em segredo. O Senhor detesta a idolatria. E o povo responderá, e respondeu, amém. Então, com relação à idolatria, existe uma maldição. E aí, são 12 maldições. Até chegar ao versículo 26, que diz: maldito, olha de onde Paulo está tirando isso. Paulo, um profundo conhecedor do Antigo Testamento, judeu, né, praticante da palavra. Bom dia, meu irmão Léo. Bom dia. Bom te ver aqui mais uma vez. Gálatas 3. Vamos lá. Então, voltando aqui. Eu preciso fazer uma pergunta. Pode perguntar, eu já ia dar. Sobre essa situação que você fez aí. Essa passagem na Bíblia Católica não tem, não? Tem, né? Tem. Eu não sei. A Bíblia Católica, eu disse, sabe que tem alguns livros que... Porque se aí está dizendo que não pode, e eles fazem, né? Aí quer dizer... Mas eles fogem da literalidade da mensagem, entendeu? Eles justificam dizendo... eles dizem que não estão adorando ídolos, não estão adorando a imagem, né, que aquela imagem ali é uma representação de um santo, de uma santidade. Então eles falam assim, não estou diante de uma imagem. Mas, né, essa interpretação, né, foge... Né, aqui, Deuteronômio tem na Bíblia deles. E tem uma outra que não tem na nossa, mas tem na deles, que é o livro do escrivão de Jeremias. Nem quero o nome, eu vou lembrar. Que é mais direto ainda. Os primeiros capítulos desse livro, que não está na nossa, não foi canonizado, né, recepcionado pelo segmento da Reforma Protestante, né, mas está na Bíblia Católica, é mais direto ainda. Um livro que está no livro da Igreja Católica. É católica. Mas eles, né, estou trazendo a justificativa deles. Eles dizem que não estão se ajoelhando diante de uma imagem, mas diante de uma representação. Né? Aqui dali é uma representação para trazer à memória, né, a santidade de alguém, né, que é atribuído, por exemplo, alguns milagres. Entendeu? Mas está aqui, está bem claro, né? Sim, sim. Voltando aqui para o Leão um pouquinho. Gálatas capítulo 3. Lemos aqui a primeira parte do versículo 10. Os que confiam na sua obediência, na minha tradução, né? Que é na nova tradução na linguagem de hoje. Os que confiam na sua obediência à lei, em outras versões, na obra da lei, em outras versões, na prática da lei, estão debaixo da maldição de Deus. A nossa questão é saber de onde Paulo está tirando isso. Isso é coisa da cabeça de Paulo? Não. A gente vai lá para Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26. Antes a gente está fazendo um passeio aqui e chamou a atenção da irmã Laura. Queria falar mais alguma coisa, irmã Laura? Não. Chamou aqui a questão do versículo 15. Né? Aqui, do versículo 11 até o versículo 26, são apresentadas 12 maldições. 12 maldições que referentes a situações ou atitudes, ou seja, uma ação humana que acontece em segredo ou são difíceis de comprovar perante um juiz ou outra autoridade.
Aí a palavra maldito deixa claro que Deus condena e castiga também essas ações e atitudes. E ao dizer, bom dia, irmã Dora, e ao dizer amém, o povo deixa claro que compreende e concorda. A gente está construindo um pensamento aqui, tá? Paulo está citando uma maldição, que é a maldição nas obras da lei, na prática da lei e na obediência à lei. Como pode, se uma lei que foi ditada pelo próprio Deus, próprio Moisés, inspirado por Deus, né, recebendo em alguns momentos da própria boca de Deus as leis, como pode isso trazer maldição se o próprio povo concordava? Eu vou ler o versículo 26 do Deuteronômio 27. Deuteronômio 27, 26. Maldito seja aquele que não obedecer a estas leis de Deus. E o povo responderá amém. Maldito seja aquele que não obedecer a essas leis de Deus. A gente está querendo construir um pensamento aqui para resumir toda a lição. Tá ok? Então, tem a lei lá do Antigo Testamento, Deuteronômio aqui, né, 27 é um exemplo dessas leis. Entra. Essas práticas aqui, diminuir um pouco algumas práticas dessas 12 nesse livro. Então, ele fala no final maldito, quando ele acha as palavras desta lei. Que não pratica as palavras dessa lei. Não pratica. Dessa lei, a gente está abrangendo toda ela. Isso aqui é só uma pequena parte. Você tem que voltar lá para Levítico, porque é um leque aí de leis. São leis, mais as principais 10 mandamentos, são as leis mosaicas conhecidas. Aí a gente vai ver que os 5 primeiros livros da Bíblia representam a Torá, e a Torá são as leis judaicas. São as leis. Só queria fazer um adendo à última aula, até por uma observação do Léo. Na época de Abraão, não existia essa lei, tá? E Abraão era, voltando à aula passada, Abraão para nós é o pai da fé. E Abraão foi justificado, não tinha lei, tá? Não tinha lei. E Abraão foi justificado porque ele creu, porque ele obedeceu. Por isso Abraão hoje é conhecido como pai da fé. Pai da fé. E não existiam essas leis da Torá, as leis de Deus aqui, de Gênesis a Deuteronômio. Não existia. Isso não quer dizer que existia outras leis, como a gente citou. Existia, por exemplo, a gente vai ver as leis naturais de convivência social. A gente vai ver que não existia um não matarás do Antigo Testamento, mas já há uma reprimenda severa ao primeiro homicídio que a gente conhece na Bíblia, que é Caim matou Abel. Caim recebeu uma reprimenda, uma pena dura, diante de Deus, Então, não tinha o não matarás, mas já existia um bom senso, um senso comum, principalmente a partir da própria perspectiva de Deus, da ação de Deus, do projeto de Deus de se apresentar à humanidade, a partir do pecado de Adão e Eva. Ok? Então existia sim essas leis naturais. A gente pode citar, por exemplo, o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é muito anterior a Abraão. A Abraão. É muito anterior. E o Código de Hammurabi,
ele fazia distinção né, de leis, mas ele dividia por classes sociais, entendeu? Uma lei não valia para a nobreza se ela valesse para os plebeus, né? Então o Código de Hammurabi, mas a gente não vai nem entrar nisso, mas era um meio de separação, Era uma lei para cada classe social. Na prática, não, a lei é para todos. Não. Mas assim, ele era evidente. Isso aí que você falou do agora é evidente. Eu tô só fazendo uma coisa. E hoje a lei não é para todo mundo, né? Não é. Ih, rapaz, isso aí dá uma discussão boa. Então... Cara, ele bota o dinheiro acima de tudo. Né? Hoje as pessoas botam o dinheiro acima de tudo. A lei existe, mas ele, com o dinheiro dele, ele tipo contra a lei. Ele faz o que ele quer. O Código de Hammurabi existiu entre os babilônicos, né, no século XVIII, 17 anos antes, 17, século XVIII, são 17 séculos antes de Cristo. Já existia o Código de Hammurabi, antes mesmo de Abraão. Tá? Então, só para a gente, né, voltar a existir assim, leis naturais e até leis lá fora do povo judeu, né? Mas a gente está vendo aqui, né? Lê o versículo, vamos voltar aqui. Versículo 26, Deuteronômio 27. Maldito seja aquele que não obedecer a estas leis de Deus. Gente, que história é essa de maldição? Que história é essa? A gente sabe também que dentre as leis, dentre o ordenamento, dentro da orientação de Deus, porque era Deus que governava o povo judeu, o povo hebreu, na época hebreu, Deus deu essas leis ao povo hebreu. Então, um exemplo disso aqui está aqui, né, do versículo 15 ao versículo 26. Tá? Mas a gente pode também, a gente vai procurar isso depois, a lição trata disso. Essas leis existia também o sacrifício. O que era o sacrifício? Era a propiciação dos pecados. Era o resgate, o perdão e a regeneração daquele povo hebreu que tinha as leis para cumprir e, além disso, né, tinha que fazer o exercício do sacrifício. Um animal naquela época era escolhido, uma ovelha, um cordeiro, um cordeiro imaculado, perfeito, sem marcas, saudável. Então existia todo um procedimento de pegar aquele cordeiro, levar para os átrios, né, do tabernáculo, do templo, era recepcionado pelos levitas, pelos sacerdotes. Esse cordeiro era levado para o altar, por trás do véu, e ali descia o fogo de Deus e consumia esse animal. Então, a fim de que o povo hebreu fosse resgatado, de tempo em tempo, durante um período, se fazia sacrifício. Mas existiam as leis para serem cumpridas. Se as leis eram cumpridas, por que precisava fazer o sacrifício? Por quê? A gente está querendo chegar, eu viajei aqui na lição. Se as leis eram dadas, é como se fosse hoje. O cara é bom coração, não é adúltero, não rouba as pessoas, não comete homicídio, pratica boas obras, é cumpridor das leis, inclusive das leis de Deus, né? Vamos dizer assim, dos mandamentos, maior mandamento, né? Por que a gente retorna sempre à questão do sacrifício de Cristo? E por que o povo lá de trás, hebreu,
tinha as leis para serem cumpridas, e além disso existia o sacrifício. Ou seja, hoje a gente tem, se voltar para o sacrifício de Cristo. Naquela época, num determinado tempo de convivência do povo, era feito sacrifício. Não dá para trazer toda... O ideal era a gente tratar, né, trazendo os detalhes, né, desse sacrifício, mas era a propiciação dos pecados. Ora, se cumpriu a lei, o cara está salvo. Para que o sacrifício? Ora, se não cumpriu a lei, a própria palavra está dizendo. A própria lei está dizendo: malditos sejam aqueles que não obedecer estas leis de Deus. Já existia uma condenação. O sacrifício não poderia ser, assim, eu penso que seria uma forma da pessoa expor o seu pecado publicamente e obter o perdão através de sacrifício. Como você falou, o sacrifício não salvava, não trazia salvação. Né? Mas eu apresentava que eu tinha um pecado e eu fazia esse sacrifício como forma de remissão dos meus pecados. Mas e para aqueles que praticavam a lei? Eles praticavam e não tinham pecado. Mas a pergunta é a seguinte: existiam aqueles que praticavam a lei na sua totalidade? Existiam? Eu acho que não. Olha, Paulo começa no versículo 10 dizendo assim, ó: os que confiam na sua obediência, nas obras da lei, na obediência à lei, na prática da lei, estão debaixo de maldição. Pois as Escrituras dizem: quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei, está debaixo da maldição de Deus. Sempre e a tudo. Então a gente vai começar a entender que é praticamente impossível cumprir toda a lei. Deus sabia disso. Por isso Deus dá o escape, né? A propiciação, a remissão dos pecados. Porque se fosse só pelo cumprimento da lei, é possível hoje, trazendo para a nossa vida, a gente ser obediente sempre e a tudo. Nossos pensamentos, nossas ações, nossas atitudes, nossas ações e reações, nossas palavras, nossas omissões. Será que isso tudo, né, colocando numa balança, vai dizer que nós estamos, né, merecedores por estar fazendo todo um procedimento? Eu acredito que não é que seja impossível, é muito difícil. Nos dias de hoje, a gente fala nos dias de hoje, vai ser de forma não, sabe por quê? A gente deu o exemplo de Daniel. Daniel tinha. Não posso falar assim, Daniel tinha pecado. Importante. Mas ele. Assim, porque geralmente as nossas falhas é Deus tem dificuldade, a gente tenta tomar o caminho mais fácil. A gente pega muito nisso. Diante de uma situação adversa, de uma situação complexa, a gente toma o caminho mais fácil. E nem sempre o caminho mais fácil é o caminho mais correto. Então a gente viu nessa. Mas a gente viu um exemplo de Daniel, né, quando a gente olha lá para a história, você vê que, tipo assim, ele tinha tudo ali para tomar um caminho mais fácil. Ele tinha a opção de passar suave para a Babilônia. Ele não era um escravo que estava trabalhando no campo, ele estava no palácio, sendo bem servido. Ele podia ter escolhido ou não, vamos essa vida aqui. Mas ele preferiu honrar Deus em todos os aspectos. Até quando o pessoal tenta pegar Daniel, né, os sacerdotes lá da Babilônia, mas como é que a gente vai pegar ele? Ele não tem falta. Não, vamos pegar ele na lei dele. Eles criaram uma lei que eles sabiam que Daniel não ia se submeter à nova lei de não orar aos deuses. Então a gente vai criar uma lei porque a gente sabe que Daniel ora 3 vezes ao dia. E se a gente criar uma lei que não pode mais adorar uma imagem, a gente pega ele.
Então ele foi Exatamente. pego na fidelidade. Na fidelidade. É bom. É uma esperança para a gente que a gente precisa buscar esse equilíbrio da vida cristã. Esse parâmetro, né? Porque, assim, por que eu pego? Então a gente tem que se analisar, é difícil. É muito difícil. Mas a gente também não pode botar na casa do impossível. Não é possível. Porque a gente fica meio que, isso aqui não dá. Não. A gente tem que buscar levar uma vida integral em Cristo. Foi bom tocar nesse assunto, que a gente vai ver, né, ao longo da Bíblia, por exemplo, o exemplo de Enoque. Né, a Bíblia fala muito pouco de Enoque, mas, né, Enoque, né, foi um exemplo de que era, né, e Enoque, ele vem antes da lei também. Nós temos o exemplo de Jó. Só que provavelmente, quem escreveu Jó foi o próprio Moisés. Foi o próprio Moisés. Mas, né, a gente vai ver também no exemplo de Jó, o próprio Deus, que é homem de caráter ilibado. Nós vemos o exemplo, por exemplo, eu acho que de Elias também, a gente pode juntar com Daniel, né, o exemplo de homens que foram, né, tementes a Deus, né, completamente tementes a Deus. Mas, independentemente disso, a gente vai chegar nisso também, citando as exceções, quanto à impossibilidade e possibilidade, né, por quê? Vai ser complicado, mas a gente vai tentar. Por quê? Ainda que a gente obedeça completamente toda a lei, né, toda a lei, nós já nascemos debaixo da maldição do pecado. Então, todos nós somos pecadores. Independentemente de ação, independentemente de... Todos nós somos pecadores. Então, volta, né, a questão da impossibilidade, porque vamos concluir de que, independentemente de qualquer situação, somos pecadores. O autor vai falar aqui, a gente vai ler até um pouquinho mais sobre, né, a questão dessa impossibilidade. Mas aqui está se reportando, né, sempre a tudo o que está escrito está debaixo de maldição de Deus. Versículo 11, de Gálatas 3. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Vamos lá, primeiro para Atos, capítulo 15, versículo 10. Atos, capítulo 15, versículo 10. Atos 15, 10. Olha só. Vai responder um pouquinho do que a gente está debatendo aqui. Foi lá? Na minha, eu estou lendo a versão da Nova Tradução na Linguagem de hoje. Quinze e 10, foi lá? Vou lá, hein? Livro de Atos, irmã Dora. Depois de João. Tá assim, ó. Achou, Dora? Então pode ler aí o 10. Agora, pois, por não tentais a Deus, quando uma serviço foi discípulo em julgo que nossos pais não pudemos suportar. Mas eu não pergunto. Só até aqui? Não, pode continuar lendo. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Não, só o 10 mesmo. Na minha versão está assim, ó. Então, por que é que vocês estão querendo, por Deus à prova, colocando uma carga nas costas
dos que agora estão crendo. Ou seja, Paulo está debatendo com aqueles que estão dizendo, olha, a fé não é suficiente para justificar o homem. Somente a fé. É preciso também cumprir a lei. Né? E Paulo falou assim, como é que vocês estão fazendo isso? Né? Colocando uma carga nas costas daqueles que pela fé foram justificados. Né? Por que vocês estão fazendo isso? E aí, ele volta lá para os antepassados. E essa carga, nem nós, nem os nossos antepassados, ou seja, está falando do povo hebreu, o povo lá de Deuteronômio, de Levítico, de Êxodo, de Gênesis e por aí afora, nem os nossos antepassados pudemos carregar. Versículo 11 também. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós judeus cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Ou seja, estou colocando uma carga que nem, né, nas costas dos antepassados, dos antigos hebreus que tinham que cumprir a lei, era colocada. Porque precisava do sacrifício. E o sacrifício era feito através de uma ação humana. Mas agora, no versículo 11, está completando. Nós recebemos, né, nós recebemos a graça, o sacrifício, enviado pelo próprio Deus, de cima para baixo, que eu falei na aula passada. Entendeu? Nem os antepassados, né, que está falando aqui, podemos carregar, porque não era possível cumprir toda a lei. Não era possível. Eles ainda pecavam. Tanto é que pecavam, primeiro, né, com algumas raríssimas exceções. Né, Daniel, Enoque, Jó. Né, praticamente todos os homens usados por Deus, para Deus se revelar à humanidade, eu sempre repito isso, esses homens, né, Deus demonstrou todas as falhas, todos os erros, todos os pecados, todas as limitações, todas as fragilidades que eles tinham. A Bíblia não esconde as fragilidades desses homens. Mas ainda assim foram usados por Deus. Naquela época existia a propiciação através do sacrifício de um cordeiro, que eles mesmos escolhiam, levavam para o tabernáculo, levavam para o templo. Templo não, tabernáculo. Não existia templo ainda. Né? Eles mesmos, né, ofereciam o sacrifício, mas era o fogo de Deus que consumiu o sacrifício. Então, o autor está tratando aqui, quando ele pede para a gente refletir, quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. E lá no versículo 26 do capítulo 27, né, vai dizer a mesma coisa. Né? Maldito é aquele que não cumpre essa lei. Então ali nós vamos ver que se o cara que cumpre tinha que participar do sacrifício, se o cara que não cumpre também tinha que participar do sacrifício como propiciação, como remissão dos pecados, a gente vai ver que ainda que cada letra da lei fosse cumprida, existia algo que precisava acontecer para que o homem fosse totalmente regenerado diante de Deus. Ou seja, né, fosse reconciliado, né, com Deus. O homem sendo reconciliado com Deus, ainda que cumprisse a lei, ainda que não cumprisse a lei, o sacrifício era para todos. A propiciação alcançava todos. Da mesma forma agora é o sacrifício de Jesus. Mas Paulo está debatendo aqui com os Gálatas. Existiam os legalistas na igreja da Galácia. Existia os judeus praticantes da lei. Pedro era desse caminho. Tinha que fazer a circuncisão. O homem precisava fazer a circuncisão. Pedro era, né, um dos que abraçavam essa tese. Né? Paulo está dizendo, não, a graça de Jesus é suficiente. A graça de Deus em Jesus Cristo é suficiente. E é suficiente, essa graça é suficiente todos os dias. É o processo de regeneração que a gente falou da outra vez. Vou trazer alguns textos aqui da revista. Na introdução, Paulo ressalta a magnitude da obra redentora e a liberdade
crentes encontram em sua graça. Ou seja, né, uma vez que a legalidade está sendo afastada, por que, Eurídice? Por que a legalidade está sendo afastada? É ruim a lei? É algo maldito? Não é. Não é. A questão é de que, para alguns, se eu cumprir a lei, e aí vem esses legalistas que entram nas igrejas da Galácia, esses judeus praticantes da lei, né? A lei em si é maldita? Não. A lei não é maldita. O problema é que nós, como naquela época, vamos bater no nosso peito e vai dizer assim: eu sou bom, eu sou cumpridor da lei, eu obedeço à lei, então em mim há mérito para que eu seja justificado como Abraão foi justificado lá atrás. Abraão foi justificado em primeiro lugar pela fé. Somos justificados pela fé, a última lição. E Abraão foi justificado lá. Essa justificação é confirmada porque é aquele processo da justificação até a glorificação do ser humano, do homem, né? Então, a gente vai ver que essa questão de cumprir a lei pode trazer para nós um sentimento de mérito em nós. Quando o sacrifício era feito, né, existia todo um processo até chegar o sacrifício lá atrás, do Antigo Testamento. Todo um processo, né, para que naquele momento o homem fosse regenerado. Processo de cumprimento ou não da lei. Tá? Agora, através de Jesus Cristo, no momento que nós cremos em Jesus Cristo, somos justificados. Né? Então, ponto, acabou. Não é que daqui para frente eu vou frequentar IBD, eu vou dar dízimo, eu vou colaborar com a cesta básica, eu vou ser uma boa pessoa, né? Eu não vou ser adúltero, eu não vou ser isso, eu não vou ser aquilo. Né? Nem se eu cumpra realmente a lei, qual o problema? Nenhum. Desde que você saiba que isso não vai trazer para você algum mérito. Não há em nós nenhum mérito para a salvação, porque estamos debaixo da maldição do pecado. Nós nascemos pecadores. Diante do pecado original. Nós nascemos pecadores em Adão. Adão pecou. Adão e Eva pecaram. Né? O primeiro Adão. Mas, nesse percurso todo, até chegar a gente, tem Jesus Cristo imaculado, perfeito, Cordeiro de Deus, que não pecou. E aí vem a questão da impossibilidade. Quando você vai falar de lei, né, quando a gente vai falar de lei, a gente vai ver que nem todas as leis são cumpridas. No trânsito, por exemplo, existem leis de trânsito? Não toca nesse assunto não, né? Pula. Outra lei. Oi? Eu não tenho carro, eu quero nem saber. Não, você atravessa fora da faixa de pedestre. Pode atravessar. Eu atravesso sim, vou falar a verdade. Mas eu procuro não atravessar, só Você não quer ir sozinho, não? Nós temos um leque de leis aí. Né, por exemplo, eu cumpro todas as leis? Provavelmente não. As leis naturais. Como você disse, o único que cumpre Exatamente. as leis é o Senhor. Nós somos falhos. Exatamente. Não, mas a gente não pode usar nossa vontade como pecadores. Eu vou chegar lá. Então deixa eu concluir. Deixa eu concluir. Mas só tá certo. Eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Nós temos que fazer o certo, mas a gente sabe que a gente não vai cumprir o certo 100%. E Jesus, como Jesus, o sacrifício de Cristo nos torna nova criatura. É uma nova, se a gente é nova criatura de Deus, Jesus entende toda a nossa dificuldade como humano, porque é o motivo principal que ele tem passado pela humanidade. Jesus poderia ter vindo aqui como Deus, e
perfeito para fazer, mas ele preferiu, ele escolheu vir como humano, assumiu uma forma humana, para eu poder não dizer assim, mas você não sabe o que eu faço. Jesus vai falar, não, eu sei sim. Mas aí voltando aqui, a questão da aceitação de Jesus, né? Jesus era perfeito, né? E aí, né, deixa para a gente um legado de testemunho, de obediência a Deus, né? Jesus se referia a Deus como Pai, amor ao próximo, e aí, né, um exemplo de perfeição. E aí a nossa questão hoje, como somos pequenos cristos, somos cristãos. Quando a gente fala pequenos cristos, quando a gente fala cristãos, a gente está falando de discípulos. Somos discípulos. Discípulo é aquele que segue o mestre. O mestre. É possível a gente seguir todo exemplo de Cristo? É possível seguir toda a lei? Não, não é. É impossível. Vai ter gente a discordar. Mas é possível seguir completamente o testemunho como discípulos de Cristo, né? É possível seguir todo o legado de Jesus? Sim, é possível. Não, números, eu esqueci o número. Então, mas Jesus simplificou para a gente. Simplificou não, ele dificultou. Vai ser mais simples. Aí assim, existiam todos, Senhor, todo mundo questionou lá, e aí Deus falou assim, eu não sou sobre todas as coisas. Sim, Cristo. O que a gente, eu estava falando isso essa semana, o que a gente, como cristão, a gente fala algumas coisas, aquele evangelho irracional, eu amo o Senhor sobre todas as coisas. Eu falo de mim, tá? Eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Sabe por que eu falo que eu não amo a Deus sobre todas as coisas? Porque tipo assim, eu tenho que fazer uma visita com o irmão para lugar. Pô, mas eu estou marcado com um compromisso. Eu tenho um compromisso, uma cachoeira, uma piscina para mim. Deixa eu voltar aqui para a lição, para a gente. Já são 10 para. Muito. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou seguir o roteiro da revista, só alguns pontos aqui, para a gente concluir. Mas tem tudo a ver com o que a gente está falando, tá bom? Só voltando, é possível você, como discípulo, imitador de Cristo, seguir todos os passos? É possível. É possível. Mas, ainda que você cumpra todos os exemplos, siga exatamente todos os exemplos de Cristo, é aí que está o segredo da história toda. Todos os exemplos de Cristo, ainda que você faça tudo o que Cristo fez, você está atingindo o nível, né? Um nível. Isso não vai trazer para você salvação. Isso não vai fazer você passar de um estado de injusto para justo, de indigno para digno, que faz você ser justificado, ou seja, passar do estado de injusto para justo, de indigno para digno, é o sacrifício de Jesus. Está vendo por que é importante a gente falar lá de trás do sacrifício que era levado para o tabernáculo? Mas é muito bom, né? A pessoa acha que isso resume. Eles passam pela sua cabeça, mas você não fala. Nossa, vamos seguir aqui a revista. Vamos seguir a revista. Aqui, ó. Mas ele falou, ele resumiu bem o que eu penso. Porque eu penso assim, por que eu gosto que você está passando pela nossa cabeça? Porque é um treinamento. Exatamente. Diário, de anos, cauterizando a nossa mente. Porque, Jesus falou assim, o próprio pastor Paulo fala, como é que é? Colocar na nossa mente a mente de Cristo. E eu vou te falar, eu sou cristão há muito tempo. Mas eu tenho, a minha mente ainda não é uma mente cauterizada por Cristo, porque a minha vontade, ainda ela vai sempre prevalecer sobre a vontade de Deus. Aí já é um problema meu, já não é mais que eu não sou capaz. Eu assumo uma decisão, é decisão minha.
a gente está falando isso aqui? Pode completar. Seguindo aqui o roteiro da revista para acabar, né? O apóstolo Paulo, nesse trecho, lança luz sobre a incapacidade da humanidade de cumprir perfeitamente a lei e, por conseguinte, de se justificar diante de Deus por meio das obras. Mais à frente, no ponto 1, a lei ou rituais religiosos não pode transformar o coração do homem. Somente a atuação do Espírito Santo de Deus pode fazer o homem entender que necessita de mudança e perdão. Mais à frente, no ponto 1, por essa razão, Paulo afirma que a lei não foi concedida com o propósito de nos redimir, mas sim para evidenciar a necessidade de um Salvador, simbolizada no sistema de sacrifício, aquilo que eu falei lá de trás, e agora que a gente está falando, justificados por meio da fé em Jesus. Agora no ponto 2, né, no versículo 3, no versículo 3, capítulo 3, versículo 11, diz: o justo viverá pela fé. Né? Um pouco à frente, no segundo parágrafo, diz: a prática da lei trabalha merecimento. Ou seja, se eu cumpro a lei, eu mereço. Se eu não cumpro a lei, eu não mereço, né, ser justificado. Não mereço ter um relacionamento com Deus. Não mereço ser reconciliado com Deus. Não mereço ou mereço ser regenerado. Não se trata nada disso. A prática da lei trabalha o merecimento. Caso você cumpra toda a lei, será bem-sucedido e abençoado. Caso descumpra, será punido. E a justificação pela fé, está no segundo parágrafo do ponto 2, faz com que alguém se dedique a obedecer, não por uma questão de recompensa. Eu vou cumprir porque eu preciso ser salvo. Não. Mas sim, por um ato. Está vendo como é uma consequência? Eu sigo os passos de Jesus. Eu imito Jesus. Eu quero ser como Jesus. Eu sou um pequeno cristão. Eu sou cristão. Tem nada a ver com o cristianismo, tá? Cristianismo é religião. Jesus nunca falou sobre cristianismo. Né? Entenda? Eu sigo o cristianismo. Não segue não. O cristianismo é invenção humana. Cristianismo é um ritual religioso baseado em nós não seguimos ritual religioso. Nós seguimos Jesus. Porque se a gente estivesse seguindo um ritual religioso, a gente estaria repetindo o que os hebreus estão querendo trazer, os judeus estavam querendo trazer para a igreja de Jesus. Então é uma consequência. Sigo Jesus, eu imito Jesus, pratico Jesus, e ainda que eu seja frágil, limitado, ainda que eu não consiga, né, praticar, né, todos os ensinamentos, todos os exemplos, todo o testemunho de Jesus. O que me alcançou foi a graça. E eu tenho todos os dias a oportunidade, porque a misericórdia de Deus, está lá em Provérbios, a misericórdia de Deus se renova a cada dia. E se não fosse a misericórdia de Deus, ainda que a gente estivesse caminhando, estamos caminhando, né? Se não fosse a misericórdia de Deus, ainda assim seríamos consumidos, como está lá. Eu acho que é Provérbios, né? Ou é Eclesiastes, acho que é Provérbios mesmo. Seríamos consumidos. Está entendendo como é uma consequência? Eu sigo Jesus para ser bonzinho, para ser justificado, para ser salvo. Não. A salvação vem, a justificação vem mediante a fé. A salvação vem pela fé. Porque eu criei, assim como Abraão também creu. Ok? É o resumo de tudo. Eu posso pensar um pouquinho diferente, sair um pouquinho... Não tem problema, mas se a gente entender isso, que tudo é uma consequência do sacrifício, mediante a graça e misericórdia de Deus, eu vou estar num bom caminho. Tá bom? E aí eu vou continuar trabalhando que nem louco. Vou mesmo para dentro, vou fazer boas obras, porque as obras, a gente precisa estudar depois Tiago, tá? Timóteo, Tiago, que fala de boas obras também. A fé sem obra é morta, né? Tá lá. Lutero foi contra esse texto. Lutero queria se colocar contra, né? Esse texto está na nossa Bíblia. Mas a gente precisa, depois eu vou trazer um estudo somente sobre isso. Fé e obra. Porque tem tudo a ver com quem está falando. Se a gente entender isso, a gente vai estar no bom caminho.
Entendeu? E aí sim, eu vou para cima, eu vou trabalhar, eu vou fazer cesta básica, eu vou subir para o monte, não para enriquecer, não para virar pastor, não para ser aquele cara que faz as coisas. Eu vou para o monte para poder pedir para o próximo, orar para o próximo, interceder para o próximo. Claro que isso vai me alcançar também, ok? Vamos lá, continuando. Para Paulo, a fé era a fonte verdadeira de uma vida transformada, não a lei, não o legalismo ou as cerimônias do sacramento. Por exemplo, a gente participa da ceia uma vez por mês, não participa? Isso traz para a gente alguma santidade? Não. Isso traz para a gente alguma salvação? Somos justificados porque a gente participa? Não. É um memorial. Né? A gente traz à memória aquilo que, né, Jesus fez por nós. O ponto 3 é bem longo, mas eu anotei aqui no primeiro, segundo, no terceiro parágrafo. Quando Jesus sobe naquela cruz, conquista 3 coisas. Importante entender isso. Para terminar, a Ana Cláudia ainda não chegou ali, nem a Carol, faltam 3 minutos, vai dar tempo de ler. Vamos lá. Quando Jesus, né, aqui na página 34, começa assim, quando ele, ou seja, Jesus, página 34, sobe naquela cruz, conquista 3 coisas que Paulo enumera. Primeiro, ele nos resgatou. Significa que ele tirou alguém de uma situação por um preço. Nós não sabemos qual foi o preço. Nós sabemos exatamente qual foi o preço. Foi o sangue derramado. Ok? Ou seja, ele nos resgatou. E isso significa que ele nos tirou de uma situação pagando um determinado tipo de preço. Qual preço? O sangue que foi derramado na cruz. Segundo, a repercussão da morte de Cristo na cruz. Aconteceu para que as bênçãos chegassem também aos gentios. Porque existe uma palavra de salvação para o povo hebreu, para o povo judeu. Está lá em Apocalipse 7. Está lá também em Romanos 11. Existe uma profecia. Mas, quando Jesus sobe a cruz, ele traz o resgate da humanidade. Gentios, somos nós, né? Aconteceu para que as bênçãos chegassem aos gentios, também chegassem a nós, através do sacrifício de Jesus. Então, a solução para nós é Jesus Cristo. Mas a gente nunca pode esquecer também que a solução para o resgate do povo judeu não é porque eles eram escolhidos, é o povo escolhido de Deus. Ah, porque é o povo do Antigo Testamento. Ah, porque era Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, José, né, e por aí fora, Davi, né, Daniel, Elias. Não é por isso. O povo hebreu vai ser salvo. E a solução para a salvação do povo judeu é Jesus Cristo. Assim também como que a solução para o povo palestino também é Jesus Cristo. Então não crie uma torcida. Eu vou torcer para o povo judeu, eu vou torcer para o povo palestino. Não. Ambos precisam de Jesus Cristo. A questão é, existe no meio disso tudo terroristas dos dois lados, que matam, inclusive, em nome de Deus. Nós, cristãos, já fizemos isso também. Nós já levamos pessoas para fogueiras. A Inquisição trouxe isso, a Inquisição Católica, né? Na época, que era a Igreja Universal, só existia a Igreja Católica, nós levávamos pessoas para as fogueiras. Nós matamos também, já matamos a história, e ó, que hoje também acontece isso, tá? Não duvide. Acontece também hoje. Nós já fizemos isso em nome de Deus. Mas a solução, tanto para nós, Igreja de Cristo, como para judeus, palestinos, árabes, budistas, hedonitas, aqueles lá da Índia, hinduístas, é Jesus Cristo, a solução para o mundo. Por isso que antigamente a gente tinha uma camisa que era escrita: Jesus é a solução para todo mundo. Tá ok? Então, primeiro,
ele tirou de uma situação por um preço. Segundo, aconteceu para que as bênçãos também chegassem a nós. Não somos judeus, mas as promessas chegaram até nós pelo sacrifício de Cristo. E terceiro, chegou a Ana Cláudia. Terceiro, quando Jesus sobe naquela cruz, era para que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Como poderíamos receber o seu Espírito Santo sendo malditos praticantes da lei? Hoje recebemos o seu Espírito, hoje recebemos o seu Espírito Santo único e exclusivamente através da fé em Jesus Cristo. Tudo que precisamos pode ser encontrado em seu Espírito Santo, ok?